Posição do presidente Jair Bolsonaro contra o uso de máscaras voltou a provocar preocupação entre especialistas que dizem se tratar de uma temeridade. 1 ano e 3 meses depois do início da pandemia, com apenas 11% da população vacinada com as 2 doses, a posição do presidente Jair Bolsonaro foi duramente criticada por especialistas em saúde. Os médicos que atuam na linha de frente ressaltam que a máscara não é um acessório dispensável. Jamal Suleiman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, considera o uso de máscara um instrumento fundamental de defesa contra o vírus, tanto para quem usa quanto para quem está próximo. Isso porque quem já teve Covid pode pegar a doença de novo. A máscara protege tanto quem é portador do vírus quanto aquele que não tem o vírus. Então, é fundamental o uso de máscara na comunidade quando você tem qualquer tipo de interação com outro indivíduo. Isso é uma questão óbvia. E, por último, não menos importante, a gente está louco para excluir a máscara das nossas vidas. Para que a gente exclua, a gente precisa controlar a pandemia. E só controla a pandemia quando a gente imuniza um percentual estimado entre 70% e 80% quando a gente trata de Covid. O infectologista Adriano Massuda, da Fundação Getúlio Vargas, reforçou que a pessoa vacinada está protegida contra as formas mais graves da doença, mas não está livre do risco de pegar o vírus e de infectar outras pessoas. Ele disse que estimular o não uso da máscara é uma irresponsabilidade. Vai na contramão do que diz a Organização Mundial de Saúde, vai na contramão do que diz o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, vai na contramão de todas as informações científicas que a gente tem, né, que demonstraram países que, mesmo com baixa cobertura vacinal, mantiveram medidas não farmacológicas, conseguiram fazer o controle da doença. As pesquisas demonstram que há uma grande redução, uma importante redução no número de óbitos, no número de hospitalizações e também no número de casos sintomáticos, mas ela não confere uma proteção absoluta. Então, enquanto a gente não tem uma cobertura vacinal suficiente para a gente ter uma imunidade coletiva, o uso de máscaras é fundamental. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em abril do ano passado, que estados e municípios também têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. Isso sem retirar a responsabilidade do governo federal na coordenação das ações. E uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente obriga o uso de máscaras de proteção individual para a circulação em espaços públicos e privados, acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos. Mudanças nessa lei precisam passar pelo Congresso. Os Estados Unidos, por exemplo, só autorizaram a dispensa do uso de máscaras às pessoas vacinadas com 2 doses. E quando mais de 35% dos americanos já tinham tomado 2 doses da vacina. E ainda assim com uma série de condições, entre elas manter o uso em hospitais e no transporte público.